Olá, meus amigos da Pauê TV. É um grande prazer poder falar com vocês. Eu venho aqui para contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho dos desafios, falar acima de tudo de como que eu fiz para transformar tudo isso que aconteceu comigo, algumas intempéries, adversidades, e torná-las, como poderia dizer, algo parte de mim, uma transformação que me fez acreditar, evoluir e, acima de tudo, olhar para a vida num tom diferente de como eu enxergava antes. Eu tenho 38 anos, eu sou nascido em Santos e eu tive um acidente aos 18 anos de idade, quando eu atravessava uma linha férrea e fui surpreendido por uma locomotiva. Transitava apagada numa linha desativada. Esse acidente me custou as pernas, parte delas, numa amputação traumática. Eu tive ali infelicidade de ter que passar por quase 2 meses de internação, convivi com momentos muito dolorosos, tive ajuda de familiares, família em geral, amigos. E eu acredito que grande parte dos ensinamentos e aprendizados que eu tive acerca desse acidente me trouxeram um fortalecimento muito grande e um olhar que eu poderia hoje ilustrar como algo para levar para as pessoas, levar a consideração que hoje eu trafego através da minha história, contando através das palestras que eu realizo pelo Brasil. São hoje quase 18 anos realizando palestras. Eu lancei um livro no ano 2008, Caminhando com as Próprias Pernas, um livro também que hoje muitas pessoas, eu tenho o carinho de receber até hoje, muitas mensagens, pessoas que leem o livro e que se identificam com a história e que passam a trazer para suas vidas um pouco desse meu olhar, um pouco dessa minha forma de enxergar a vida. Eu, ao longo desse percurso, o esporte foi essencial, me trouxe vigor, me trouxe energia, me fez acreditar ainda mais no meu potencial. Um pouquinho de tudo isso são as experiências que eu trago hoje como elementares para a vida das pessoas. Eu não acredito em segredos, eu não acredito em fórmulas milagrosas, eu não acredito em nada que traga o passo a passo. Eu acredito em elementos que são suficientes, necessários para uma vida melhor. E óbvio, se a gente ordenar isso, fica muito mais fácil e organizado para seguir adiante. Na minha vida, eu sempre me baseei na questão de ter a recência privilegiada, então eu sempre fui muito eu nas escolhas, nunca me deixei levar pelo lado ambicioso da coisa, de querer muitas pessoas quererem que eu fizesse algo. Não, sempre coloquei dentro de mim uma introspecção para buscar minha verdade. Acredito que isso me ajudou muito, mas mais do que fazer as coisas assertivas, as escolhas certas, ter também, caminhar em vias onde eu pudesse ter uma ascensão. E eu posso dizer com toda a propriedade que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, a capacitação, o próprio esporte foram elementares. Posso ainda enumerar outras tantas, o lado da espiritualidade. Posso dizer para vocês que, de fato, o senso de equilíbrio veio também por conta das minhas articulações, da minha interatividade com o mundo. Então, as referências que eu me busquei, a maneira como que eu encarei toda essa produtividade para poder me autodesenvolver e me sentir capaz, me sentir útil, foram com certeza momentos elementares. Toda vez que eu lembro da minha história, eu lembro de situações que acontecem no dia a dia. E eu vejo muitas pessoas que me procuram, escrevendo, mandando um direct pelo Instagram, uma mensagem pelo Facebook, ou até mesmo por e-mail. Gente que eu não conheço, gente que se aproxima porque conheceu minha história através da minha palestra, ou por causa do meu livro, ou por conta de uma entrevista que eu dei na TV, e que muitas dessas pessoas acabam tendo uma relação muito forte com a minha história e comigo, posteriormente. Pessoas amputadas, pessoas que sofreram algum acidente ou que nasceram com algum tipo de amputação. Eu falo dessas pessoas porque a gente tem um elo muito comum, Temos a relação de viver numa sociedade que não está preparada para receber uma pessoa com deficiência.
Então hoje, quando uma pessoa amputa um membro e vem ao meu encontro, eu noto a mesma dificuldade que eu tive lá atrás. Óbvio que lá 20 anos atrás eram outras dificuldades. Talvez o mundo ficou um pouco mais fácil com a era digital, com a facilitação de poder ter acesso às pessoas com mais agilidade, com mais rapidez. Mas até hoje é um mundo fantasioso, é um mundo que eu poderia dizer é uma crônica de Nárnia, né? A gente às vezes se depara num universo paralelo. Quando você sofre uma amputação, você não sabe quem procurar, qual a prótese ideal para você usar e muito menos como se relacionar com o meio. E é um pouquinho disso que eu tento passar para as pessoas hoje, tentando mostrar como que eu fiz, como que eu lidei com todas essas intempéries e como que, acima de tudo, eu me descobri, me transformei para conseguir me sentir capaz e útil para a sociedade. A maior dificuldade que hoje uma pessoa com deficiência tem, especificamente uma pessoa com amputação, é ter a sensibilidade, a percepção de saber o momento certo de agir, o momento certo de encarar isso e colocar a sua cara, né, de frente, encarando a sociedade de uma forma privilegiada, como um cidadão de direitos, né, uma pessoa capaz, uma pessoa que tem possibilidade e oportunidades como qualquer outra pessoa. Eu diria até mais, uma pessoa quando se torna amputada, ela nem sabe os potenciais que vão surgir. Talvez seja um filtro que surge na vida dela. Muitas pessoas não vão entender o seu mundo, mas muitas vão se aproximar por conta desse seu novo mundo. E é um pouquinho disso que eu trago hoje para essas pessoas, né, através dessas mensagens. É engraçado, eu nunca me nivelei para esse público específico. Eu sempre falei com pessoas de diversos gêneros, de diversas atividades, de diversos ramos, e não necessariamente pessoas amputadas. Mas de tempos para agora, eu venho observando o quanto as mensagens que vêm chegando para mim, de pessoas precisando de um olhar, de uma ajuda, de uma instrução, de um caminho novo. Então, eu me sinto aqui sensibilizado em poder gravar alguns vídeos para poder tentar ajudar, tentar ilustrar esse passo a passo, mostrar como que você deve fazer, proceder, né, a partir do momento que você amputa uma parte do seu corpo, ou até mesmo se você convive, né, e precisa de uma instrução para poder seguir um caminho virtuoso, um caminho de felicidade. A gente sabe que a felicidade está dentro da gente, que é um estado de espírito e que a gente precisa conectar, né, esse estado para que ele esteja elevado. Então, um pouquinho disso que eu vou trazer aqui através de inúmeros vídeos, onde eu quero ilustrar um pouco, obviamente, da minha história. E para falar da minha história, eu quero começar aqui contando um pouquinho dela. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Eduardo Kiefagard, mas eu sou mais conhecido como Pauê. Eu nasci em Santos no dia 6 de fevereiro de 82. Os meus pais me educaram desde criança porque eu tivesse uma cultura voltada para os esportes, para as atividades físicas. E isso me fez muito bem. Indiretamente, me deu assim muita vontade de viver. Eu lembro perfeitamente desde os meus primeiras modalidades que comecei a me envolver ainda como criança, no karatê, no tênis de mesa, até mesmo no xadrez, que eram competições, né, ainda na escola, depois no futebol de salão, futebol de campo, por surf. E eu lembro todas as vezes que eu precisava me conectar, precisava treinar, precisava estar ali sempre num desenvolvimento natural para poder me superar. E essas premissas foram importantes para a minha evolução como homem, como ser humano, porque eu nem imaginava que fosse tão útil lá na frente. Eu segui uma vida como qualquer outro jovem, né? E na época, com 18 anos, eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular. Não imaginava que um acidente desse porte fosse acontecer na minha vida e que eu tivesse que lidar com essa intempérie com uma cabeça madura, serena e tivesse que enfrentar tudo isso de frente. De uma hora para outra, eu me vi numa cama, sem par das pernas, e eu precisei lutar pela vida, eu precisei encontrar o meu caminho. E foi ali, né, nos primeiros passos, ainda nas barras paralelas, de frente para o espelho, que eu comecei a ganhar confiança. Por isso eu sei o que você deve estar pensando agora, que está me ouvindo.
Muitas pessoas que estão passando por uma situação parecida sentem medo, sentem pavor de não saber como que vai ser daqui para frente. Eu posso dizer com total propriedade que, calma, nada dura para sempre, principalmente essas dores. A gente sabe que essa sensação de você se sentir incapaz, ou muitas vezes improdutivo, ou com medo do futuro, ou com medo de como as pessoas vão te olhar, como que vão ser as oportunidades na sua vida, como que você vai conseguir enxergar energia e vigor diante dessa situação. Eu sei perfeitamente como passa a sua cabeça. Eu passei por isso. Eu sei também como lidar, de uma forma triunfal, privilegiada, para você conseguir enxergar uma luz no fim do túnel e seguir adiante. Por isso, dentro da minha história, uma das coisas que eu mais privilegio foi o meu encontro com o meio, o encontro com as pessoas. Não se esconda, nunca fique aprisionado, não se sinta envergonhado pela sua diferença estética. Pelo contrário, coloque-se para o mundo e lide de uma forma diferente da habitual. O mundo realmente não está preparado para nos receber, mas a gente pode mudar esse contexto através de falas, através de levar informação para as pessoas e principalmente através do nosso sorriso, maneira de lidar com a vida. Quem que não gostaria de estar do lado de alguém feliz e motivado? E esse foi um dos posicionamentos que eu adotei. Minha mãe foi muito sábia quando ainda no leito, eu questionei ela e perguntei: mãe, como que vai ser lá fora? Como que as pessoas vão me olhar? Como que esse mundo novo vai me receber? E ela, sem muita instrução, saiu de cena. Inclusive, eu lembro perfeitamente desse dia, foi bem chocante para mim. Ela saiu de cena, foi pedir uma oração, foi pedir uma palavra para poder dar ao filho, e quando ela voltou, ela me disse algo tão bonito, tão relevante, que eu gostaria de compartilhar com você. Ela me falou: meu filho, sua vida vai ser regida de acordo com o seu posicionamento, da maneira como você se colocar para o mundo. Se você se colocar como um coitado, as pessoas vão te olhar dessa forma. Mas se você tiver energia, se você tiver vitalidade, se você tiver orgulho pelo fato de estar vivo, todo mundo vai querer estar perto de você. E realmente ela estava certa, porque depois de um ano e meio, eu estava inserido num contexto de esporte. Eu fui convidado na época para participar de um grande time de uma universidade daqui de Santos. E na época integrei a equipe de triatlon. Eu não imaginava onde eu ia parar. Eu inicialmente comecei nadando para começar a surfar. Minha grande paixão era voltar a surfar. Eu usava até de forma metafórica: se eu voltar a surfar, eu voltei a viver. E essa era, obviamente, um desafio meu mental, psicológico, que eu colocava como um desafio. E eu sabia que a dificuldade que eu tinha para voltar a surfar serviria para me dar tônus e principalmente um grau de confiança para lidar com toda essa situação. Pois bem, naquela época eu não conseguia, só para vocês terem noção, atravessar de um lado para o outro da piscina. Eu tinha uma dificuldade imensa porque meu corpo tendia a afundar. Então eu tentava e não conseguia. A frustração tomou conta de mim e durante muito tempo eu voltava depois do treino para casa cansado, chateado e chorava no travesseiro sozinho. Eu não queria mostrar para ninguém que eu estava triste e chateado. Talvez isso fosse até um luto em relação àquele momento específico. Mas aos poucos eu vi a evolução. Reparem, com treinamento sempre há evolução. Então você precisa perseverar em alguns pontos da tua vida. E naquele momento essa perseverança se fez algo presente, porque todos os dias no mesmo horário eu estava ali. Eu cumpria o meu horário, que era das 11 horas para nadar, dentro da universidade. E eu nadava o mesmo treino de todos os outros triatletas. Eu nadei durante quase 6, 7 anos, integrei a equipe de triatlon. E a primeira travessia aquática que eu fiz foi muito interessante. Eu fui nadar numa prova que eu fui convidado, na época na Ponta da Praia, em Santos, uma prova de 1.500 metros. Essa prova, ela era uma prova de um calendário e ela reunia nadadores da região. Eu nadei sem pretensão nenhuma. A minha vontade era simplesmente de chegar.
E eu consegui. Eu cheguei, eu fui o último a chegar. E quando eu cheguei, eu senti uma energia tão grande das pessoas que estavam ali me esperando, principalmente dos meus pais, que eu me senti muito orgulhoso de poder ter conquistado aquele feito. E quando eu cheguei, as pessoas tomaram assim espaço ao meu lado e me abraçaram e festejaram junto comigo. Esse tipo de manifestação me fez muito bem. Eu me senti querido, eu me senti incluso. O esporte me trouxe isso, essa inclusão social, uma equiparação de oportunidades. As pessoas deixaram de me olhar como uma pessoa amputada que estava ali sofrendo em razão de um acidente e passaram a me olhar como um aventureiro, um desafiador, um cara disposto a viver. E aí, todas as vezes que eu ia treinar, depois relatos de pessoas que estavam treinando nas raias, principalmente atletas olímpicos, chegavam muitas vezes depois do treino e me diziam: caramba, eu hoje não estava tão motivado para vir treinar, mas só o fato de te ver aqui tentando me estimulou. E aquilo começou a me dar energia também, saber que eu podia contagiar outras pessoas. Esse efeito cadeia, essa relação entre pessoas, foi o que me deu energia para poder enxergar essa luz que eu falo tanto para você, essa luz de enxergar prosperidade. Depois dessa primeira prova, eu me senti tão capaz que eu já fui para uma segunda. Só que essa segunda foi uma prova muito maior. Eu nem imaginava nadar essa distância. Mas calma, eu vou te explicar como que foi tudo isso. Eu estava nessa primeira prova de 1.500 metros, ao final, quando eu cheguei, um pessoal de organização de uma outra prova estava ali presente, veio me parabenizar e me convidou. Poxa, você não quer participar da edição que vai ter daqui a 2 meses, uma prova que vai acontecer? Não me disseram onde era, não me disseram distância, não me disseram nada. E eu, entusiasmado, topei. Eu estava tão feliz que eu falei: quero sentir de novo tudo isso. E aí, ali eu assinei, preenchi uma ficha de inscrição, fui para minha casa, esqueci dessa prova, nem lembrava mais. De repente, mais ou menos uma semana antes, meu técnico na época chegou na beira da raia, querendo combinar comigo a logística dessa prova. E foi bem interessante porque eu nem lembrava mais dessa prova, porque fazia já tanto tempo, tanta coisa acontecendo. E aí eu fui conversar com ele, ele disse: cara, eu pensei comigo, mas logística de que? Como logística? Você tem que nadar, né? Tem que contornar uma boia e voltar. Ele disse: não, essa prova é diferente. Essa prova você larga de um ponto e chega em outro. Aí eu falei: pô, interessante, como que é? E aí quando eu descobri qual era a prova, aí eu fiquei muito espantado. Era uma prova que saía, para quem conhece aqui, a Baixada Santista, saía da Ponta da Praia em Santos, da Ponte dos Práticos, a Ponte Edgar Perdigão, onde saem as escunas, bem em Ponta da Praia, e chegava na Ilha Porchá, em São Vicente, município vizinho. Ou seja, uma distância cerca de 8 quilômetros nadando em mar aberto, né? Bem longe da costa, porque se fizesse pela costa, aumentaria ainda mais esse percurso. Quando eu soube da distância, eu falei: poxa, eu não consigo. Eu nunca fiz essa distância quando eu tinha as 2 pernas, quanto mais agora sem as 2. E a resposta do meu técnico foi: cara, você se inscreveu, você precisa estar lá. Esse tipo de fala me lembra muitos outros momentos da minha vida, porque é o tal do comprometimento. Quando você combina algo, é muito importante até para você próprio, né? Ir lá e executar. Nem que você não consiga, mas eu precisava estar lá. E eu fui. Com medo e tudo eu fui. Eu cheguei lá de manhãzinha, antes da largada, avistei o ponto final, e ele era tão pequenininho que eu me espantava. Eu fiquei assim, um pouco até amargurado, uma angústia tomou conta de mim. E eu ficava andando de um lado para o outro, desesperado. E eu lembro assim muito, essa prova foi assim, talvez um dos maiores feitos de superação da minha vida, e foi determinante. E ela, posso dizer que selou ali o divisor de águas, porque me mostrou realmente que o fato de não ter as pernas não me impedia de nada. Faltando 5 minutos para a largada, meu técnico olha para mim e diz: e aí, você está preparado? E eu, para não querer perder a minha modéstia, disse: cara, preparado eu não estou, mas eu vou nadar, vou tentar. Ele gostou do que ouviu.
E aí eu vi ele se aprontando, colocando a sunga, e eu perguntei, mas o que você está fazendo? Ele falou assim, eu vou contigo. Quando ele disse isso para mim, eu me senti assim tão fortalecido, porque a princípio eu pensava, vou nadar sozinho. E de repente ele se colocou ali, para aquela mão amiga, né, para fortalecer. Nadamos essa prova em 2 horas e 12 minutos, foi uma prova excelente. O que ditou foi, obviamente, o meu conhecimento que eu tinha com surf, né, de corrente, de maré, de correnteza, mas principalmente eu estava treinado e confiante. Quando o meu técnico disse que fica comigo, já me senti praticamente na metade do percurso, psicologicamente dizendo. Quando chegamos no ponto final, eu tinha como referência a prova anterior, onde eu tinha sido o último a chegar. Só que não. Quando eu saí da água, fui carregado tanto pelo bombeiro quanto pelo meu técnico. E aí nesse diálogo até a areia, porque eu nado sem as próteses, né, no caso, eu cheguei e falei, poxa, quanta gente me esperando, né? E eu comecei a agradecer as pessoas que estavam na água. Mas eu não tinha conhecimento que essas pessoas estavam chegando naquele exato momento, junto comigo. E aí o bombeiro disse para mim, poxa, essas pessoas estão chegando agora, elas estão te esperando. E aí, quando eu sentei lá fora para colocar as minhas próteses, eu via pessoas com pernas saindo da água correndo. Eu cheguei na frente de centenas de pessoas e me senti assim muito orgulhoso de poder ter realizado esse desafio. Depois daquele dia, me senti capaz. Eu me senti, diria que, num olhar de que eu poderia fazer qualquer coisa da minha vida se eu treinasse, se eu me dedicasse, acima de tudo, se eu acreditasse. E é um pouco disso que eu quero passar para você que está numa situação, né, parecida com a minha. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade ainda de lidar com uma amputação, e principalmente a parte da protetização, né, que é bem delicada, essa parte de confeccionar um encaixe ideal, de você usar o equipamento ideal. Você não precisa ter o melhor equipamento para você poder andar, mas você precisa ter uma boa reabilitação e, acima de tudo, você precisa ter dentro de você um olhar, uma capacidade de enxergar a vida de uma outra forma. Repare que o esporte ele foi um alicerce e me deu ali uma energia vibrante, assim, uma energia que me colocou de uma forma diferenciada para o mundo. Aos poucos começaram a surgir convites. Eu comecei a viajar, eu comecei a surfar em praias distintas. E tive a grata surpresa de ser o primeiro surfista na época considerado pela mídia biamputado no mundo. Através de uma matéria que aconteceu no Fantástico, eu fui informado que eu era o único caso que tinha de surfista biamputado no mundo. Eu confesso para você que eu nem imaginava que isso pudesse acontecer, e quando aconteceu, a maior surpresa foram os convites que surgiram. Então comecei a viajar para inúmeras praias, para participar, de uma bateria de exibição, para estar como convidado de um evento. E eu pensei comigo antes, eu tinha uma dificuldade tão grande, né, de conseguir realizar essas competições por conta de patrocinadores e tudo mais. E de uma hora para outra eu estava perto dos meus ídolos, né, das pessoas que eu tinha posters no meu quarto, pessoas que participavam, né, da minha vida indiretamente. Hoje posso ter o orgulho de dizer para você que sou muito próximo dessas pessoas, são meus amigos, participaram inclusive de algumas lives aqui no meu canal. E isso foi só o começo. Eu fui construindo esse alicerce, né, que o esporte foi me dando, uma base, junto com muita instrução, muita dedicação. Eu nunca me desaproximei dessa parte de estudos, né? Então desde o começo me preocupei muito em me dedicar à faculdade. Na época do acidente eu fazia cursinho, queria cursar na área de saúde, não sabia ao certo como que ia ser, né? O que eu ia fazer. Aí acontece o fato. Depois de um ano e meio, eu já estabelecido com o convite da universidade para poder nadar, comecei a faculdade de fisioterapia. Iniciei o primeiro ano, depois continuei no segundo, terceiro. Com dificuldade consegui concluir o curso, porque me tornei um competidor de triatlon. E viajava muito, principalmente para fora do país.
E essas etapas às vezes me custavam, né, o fato de não poder estar presencialmente nas aulas. O curso que era para ser feito em 5 anos foi 8, mas fui até o fim. Sempre privilegiei muito a capacitação, o desenvolvimento, e é algo que eu prezo e falo para as pessoas, né? Nunca deixem de estudar, nunca deixem de buscar evolução. Isso faz a gente crescer, evoluir, se desenvolver. Eu consegui, através do triatlon, me sagrar campeão em inúmeras modalidades. A primeira prova de triatlon que eu fiz foi uma prova que eu fiz junto com outros 2 competidores, também pessoas com deficiência. No caso, o Motorzinho, o Elisiário dos Santos e o Júnior, né, que foram meus companheiros de triatlon. Minha primeira prova foi em 2002, no triatlon olímpico, distância olímpica, em Santos. Triatlon Internacional de Santos. Eu lembro como se fosse ontem, a gente competiu uma equipe com outras equipes de revezamento, só que a nossa equipe era a única com algum tipo de deficiência. E mesmo assim, nos sagramos 3º lugar. Subimos no pódio. E isso foi assim uma felicidade muito grande para a gente. O Júnior nadou, eu pedalei, e o Motorzinho, né, no caso, tocou a cadeira, correu. Foi um misto muito interessante da experiência, do desafio, porque na semana seguinte eu fui já para uma segunda etapa em Caiobá, uma etapa do Sesc, e fiz sozinho. Foi a primeira prova que eu fiz sozinho, no caso uma distância menor, um short triatlo, né? Enquanto a distância olímpica tem 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 de corrida, o short triathlon é a metade dessas distâncias. E uma semana depois eu fiz essa prova sozinho. E dali eu não parei mais. Nesse mesmo ano eu consegui classificação no Pan-Americano e depois já numa distância olímpica, né? E depois eu consegui a classificação para o Mundial. E fui para Cancún, no México, onde eu me sagrei campeão mundial de triatlon bioamputados. Foi meu primeiro título expressivo, foi o meu nascimento no esporte, foi o momento talvez mais triunfal da minha carreira. Foi o momento que realmente eu me vi capaz de tudo. Dali eu comecei a receber convites para entrevistas, comecei a receber convites para palestras, eu comecei a receber convites de inúmeras pessoas que queriam me conhecer. Eu passei a ser prestigiado, diria assim. Eu consegui demonstrar não só meu valor em querer voltar a viver, mas de conquistar. E é isso que não pode faltar para você. Ter essa vontade extra de querer se dedicar e conseguir almejar, alcançar aquilo que você tanto quer. E é um pouco disso que eu quero trazer, né, como evidências aqui em vídeos práticos, mostrar e demonstrar algumas coisas que foram essenciais nessa minha caminhada, que me ajudaram muito. Alguns olhares, algumas formas de lidar, alguns equipamentos que me ajudaram na adaptação, alguns mindsets, né, algumas formas diferentes, né, de enxergar. E eu acho que, acima de tudo, o que faz a gente diferente do contexto é a forma da gente levar a nossa vida. Porque, de fato, todo mundo é normal e igual. Todo mundo tem as suas dificuldades e a gente precisa aprender a lidar com elas, né, de uma forma onde a gente consiga extrair benefício, extrair o lado bom das coisas. O olhar de positividade, ele traz muita coisa boa, mas não é somente isso não. Você precisa estar, acima de tudo, espiritualizado, você precisa estar crente de que os seus valores são fortes e que você respeita esses seus valores, que não adianta em nada você programar algo e não cumprir. Isso vai te trazer uma frustração. Não adianta nada você querer muito algo e não constituir, não planejar. Isso vai também te trazer uma sensação de incapacidade. Então é preciso que você tenha alguns cuidados para poder fazer com que a sua vida ela tome proporções e de uma forma obviamente natural e desencadeada, consiga ter uma ascendência, consiga ter, né, enxergar esses frutos, né, se tornando realmente algo valioso. Eu, na minha vida, nada foi fácil, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, até hoje mas a gente precisa ter um começo.
Então, muitas vezes quando eu me deparo com a história de pessoas que chegam para mim e me perguntam, me questionam, poxa, como que você fez isso? Ou como que você fez aquilo? Pô, Pauê, como que você sofre preconceito? Como que você lida com essa questão? Como que você lidou com esses equipamentos, essas próteses? Como que foi? Doía no começo? Você sente dor fantasma? Né? Então são dúvidas que a gente tem por não conhecer. E tem muita gente que acaba não tendo acesso a essas informações por falta também de se colocar à prova. Né? Uma das coisas que eu sempre bato na tecla é: se coloque à prova. Né? Desenvolva ali desafios novos na sua vida. Você precisa respirar desafios. Sem desafios, você não vai conseguir nunca enxergar uma evolução. Porque a zona de conforto, ela dá pra gente a sensação de estar parado, né? Num momento ali talvez relaxado para a vida. Isso é muito perigoso porque a vida ela está em constante mutação, em movimento. As pessoas estão evoluindo e você precisa caminhar junto. Então a minha história ela tem momentos surpreendentes de luta, momentos surpreendentes onde eu tive que vencer alguns desafios, lidar com outros. Bati na porta, né, de cara em muitos, né? Diria que talvez de cada 10, 15 tentativas eu conseguia uma acertar. Isso é constante até hoje. Não é fácil para ninguém, a gente precisa estar sempre muito comprometido com aquilo que a gente quer, precisa estar buscando esse desenvolvimento sempre. Detalhe, as surpresas elas vêm. Quando era meados de 2016, eu recebi um prêmio da Globo na categoria Educação. Esse prêmio foi que também me deu assim uma sensação de estar no caminho certo. Eu tive ali a referência de que a minha história estava impactando positivamente outras pessoas e esse prêmio brindou isso. E quando eu recebi essa homenagem ao lado de grandes nomes como Drauzio Varela, Marieta Severo, André Beltrão, o Rapa, o Afro Reg, Breno Silveira, o Gerdau, Diego Hipólito, enfim, pessoas de grandes nomes relevantes que me trouxeram ali um olhar diferenciado. Eu pensei comigo, falei, poxa, eu estou inserido na sociedade, eu faço parte desse grande contexto, eu sou premiado. E aquilo me fez tão bem que quando eu comecei a dar palestras pelo Brasil, nas maiores multinacionais, comecei a ser convidado pelos maiores empresários, comecei a participar de núcleos que ajudavam pessoas, mas numa escala assim, milhares de pessoas, eu comecei a ver que realmente eu tinha transformado a minha vida. E é um pouco disso que eu acho que eu posso trazer para ajudar você a encontrar, né, o seu ponto forte, a lapidar esse lado seu, que não tem regra e nem segredo aqui, não tem nada que vá diferenciar a gente. Existe sim alguns meios, alguns caminhos, mas a gente precisa saber, antes de mais nada, se autoconhecer. A gente precisa saber olhar dentro da gente, né, os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e saber privilegiar os momentos de decisão. São as escolhas que nos levam adiante. E as escolhas certas nos dão desdobramentos certos. Então, mais do que isso, é poder entender a nossa relevância do mundo, a nossa missão e os nossos valores. Hoje, eu vivo a minha vida dando palestras, dando treinamentos. Eu tenho um livro que eu publiquei que perpetua até hoje. Né? O esporte não é mais uma prioridade competitiva, mas ele continua fazendo parte como um estilo de vida, onde diariamente eu estou envolvido, seja remando, né, através do surf ski na canoagem, seja pedalando, seja surfando, seja correndo, seja malhando. Os cuidados com o nosso corpo e com a nossa mente são essenciais. A gente passa por momentos tão delicados, né? Principalmente essa era tão desafiadora a qual a gente está agora vivendo. Então é importante, nesse momento, a gente estar forte, sólido e ter a consciência de fazer escolhas assertivas. E é bem por isso que eu quero ajudar você nesse desafio, nessa trajetória, nessa jornada que vai levá-lo adiante para poder se autoconhecer melhor,
e a partir daí descobrir o seu próprio caminho. Confira aqui nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, na Pauê TV, outros conteúdos que eu disponibilizo. Fiz algumas lives com vários convidados, tem alguns conteúdos discorridos de alguns temas, mas eu vou estar aqui colocando mais informações acerca desse assunto, que de tempos para cá tem se tornado algo muito relevante na minha caixa de mensagens, e eu me senti sensibilizado em gravar vídeos para poder falar, né, com você amputado, para você que vive uma situação muito parecida com a minha. Por isso, conecte-se aqui. Se você conhece alguém que é amputado, alguém que vive uma situação parecida, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha aqui o canal e passe a participar ativamente, que eu vou, através das minhas redes sociais, né, através do Instagram, Pauê Oficial, também divulgar alguns conteúdos, através do Facebook, né, Pauê Oficial, Pauê Agard, e aqui no YouTube, na Pauê TV. Espero que tenham gostado aqui desse conteúdo, quis contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho abertamente sobre alguns pontos de vista que são relevantes na minha história, e uma mensagem final que eu gostaria de deixar, que eu sempre uso nas minhas palestras, é para que, mesmo que eles existam os milagres, nunca espere por um, faça acontecer. Esse é meu recado para você, que você siga a sua vida com muita prosperidade, mas atitude. Essa é a palavra de ordem. Um grande abraço, valeu!